ser uma prova, a ideia é que não seja uma prova difícil, né? Mas a matéria é toda que a gente estudou até o momento. Então, hoje, a aula, inclusive, vai ser um pouco mais curta para a gente poder ter aí um tempinho de tirar dúvidas, se alguém tiver dúvidas da matéria. Ô, prof, com os slides a gente consegue fazer a prova tranquilo, né? Sim, com os slides, sim. Né? Eu não com os slides e uma leitura no livro, porque tem algumas coisas nos slides que eu deixo bem... Eu só menciono. Mas a matéria não vai ser muito diferente do que está nos slides, não. Então, talvez uma coisa ou outra que eu pegue do livro, mas, né, a minha ideia não é fazer uma prova complicada, eu não acho que é o momento para eu estressar vocês mais ainda. Né? Eu estou lutando para que as pessoas mantenham a saúde mental, eu diminuir a saúde mental de vocês não é justo. Mas, assim, vai ser uma prova tranquila, né? A matéria ela é grande, por isso que eu vou dar esse tempo maior para vocês fazerem. Mas, assim, a base é o que a gente conversou em sala. Né? Isso daí eu não tenho, né? Não quero fazer questão picuinha de nota de rodapé de livro, eu particularmente, eu tenho preguiça disso. A ideia da prova é entender se vocês estão entendendo a matéria, se vocês estão sabendo da matéria. Né? E, inclusive, cai a matéria que nós teremos hoje. Então, eu vou iniciar a aula, a gente, né, faz a aula, e aí no final da aula a gente conversa sobre a prova, eu tiro dúvidas, se vocês quiserem eu volto em algum tópico que a gente já estudou, e se vocês quiserem também eu comento um pouco dos trabalhos, né, que eu ainda, já era para eu ter passado eles passado as notas, mas eu ainda estou terminando de corrigir. Mas eu vou terminar em breve, né? Eu juro que eu termino em breve. Mas os trabalhos estão bons, eu estou fazendo os comentários, eu estou demorando porque eu estou fazendo comentário em todo o trabalho, estou pegando alguns pontos que podem melhorar, alguns pontos são interessantes, então estou me debruçando mais nesses trabalhos, e aí eu vou passar as notas e depois eu vou enviando por e-mail, um a um, para vocês. Então, dito isso, né, a gente vamos começar a aula, que aí no final da aula a gente volta no tópico da prova. Pode ser? Fechou, prof. Vamos começar. Então, gente, a gente continua falando das alterações de funções psíquicas, né? A gente começou falando na aula passada, e aí hoje eu tô rindo das figurinhas que vocês estão mandando no grupo, depois vou pegar todos para mim. Voltando, né, a gente começou falando na semana passada, falamos sobre as alterações da consciência, e hoje nós vamos falar das alterações da atenção, alterações da orientação e as alterações da memória. Acho que vocês vão ver que são alterações, de certa maneira, mais tranquilas que as alterações da consciência. Então, o que seria a atenção? A atenção é essa capacidade da consciência de focalizar, destacar, realçar acontecimentos ou representações dentre vários da realidade. E é uma função que é diretamente relacionada à nossa consciência, né? Diretamente relacionado
ao nível de consciência, né? Se o nosso nível de consciência está rebaixado, a nossa atenção ela é modificada. E temos dois tipos de atenção, né? São os dois grandes tipos de atenção que a gente tem, é a atenção espontânea, também é chamada de vigilância, e a atenção voluntária ou tenacidade. A atenção espontânea, né, a vigilância, é uma atenção reflexa, ela corresponde, é uma atenção que vai ser responsiva. O que significa isso? Nós estamos ali prestando atenção no ambiente como um todo e os estímulos vão fazer com que a gente volte a atenção para aquilo. E a atenção voluntária ou tenacidade é dirigir a atenção para algo específico. Ou seja, a vigilância, ela é responsiva, né? Estamos em um momento, estamos vigis, né? Nosso nível de consciência está vigil, estamos mantendo a vigilância e os estímulos externos, eles são captados, né? Nós vamos atuar a partir, principalmente, dos estímulos externos, né? Apesar de terem alguns internos. E a tenacidade é quando a gente conscientemente dirige a nossa atenção para algo. Quando a gente vai assistir um filme, quando a gente está lendo a matéria, quando estamos fazendo uma prova, todos esses são exemplos de tenacidade. E aí nós temos os tipos, né, os distúrbios que existem da atenção. Nós podemos ter pensando na vigilância, né, nessa atenção que ela é reflexa, nós temos a hipervigilância, que é um estado de alerta atento a todos os estímulos, e uma coisa que a gente vai ver é que quando a vigilância aumenta, a tenacidade diminui. E quando a tenacidade aumenta, a vigilância diminui. Elas são inversamente proporcionais. Então, quando temos um estado de hipervigilância, a nossa capacidade de concentração ela é diminuída. Então, uma hipervigilância, ela geralmente é acompanhada de uma hipotenacidade. E quando temos uma hipovigilância, que é a menor capacidade de estar alerta, não necessariamente temos uma hipertenacidade, né? Porque a hipovigilância ela pode ocorrer em quadros de rebaixamento da consciência. O que isso significa, né? Que quando temos aí uma obnubilação, quando temos sopor, quando temos torpor, nós vamos ter uma hipovigilância, né? Não sei se vocês se recordam, mas a gente falou na aula passada da diminuição da apreensão dos estímulos externos nesses quadros de rebaixamento da consciência, né? Se os estímulos externos eles param de fazer efeito, estamos num quadro de hipovigilância. Então, nós temos essas duas diferenças, né, em relação à vigilância, e temos, em relação à tenacidade, nós temos basicamente a mesma coisa. A hipertenacidade é uma concentração intensa, de forma duradoura, em relação a uma determinada situação, e a hipotenacidade é a baixa concentração numa determinada situação. Esses distúrbios da atenção, tanto de vigilância quanto de tenacidade, eles podem aparecer em níveis normais no dia a dia, né? A gente tem que lembrar que esses quadros, para eles serem patológicos, eles precisam ter um grau mais profundo, né? Não é simplesmente porque eu estou conseguindo concentrar para estudar alguma coisa ou para ver um filme que eu vou estar em um estado de hipertenacidade. Ou aqueles dias que a gente não está conseguindo concentrar, às vezes por cansaço, que a gente está num quadro de hipotenacidade.
né? Isso são quadros em que a gente espera, quando a gente está falando aqui, a gente está pensando em algo patológico, né? Então, por exemplo, uma hipervigilância. Em quadros de mania ou no abuso de algumas substâncias, é esperado um quadro de hipervigilância. Em que a pessoa está ali respondendo a todo e qualquer estímulo, até mesmo um quadro de TDAH, a pessoa ela tem ali uma hipervigilância, ela está respondendo a estímulos, ela está se movimentando, mas ela não tem a capacidade de concentração. Na hipovigilância, né, nós temos um quadro de hipovigilância no sono, e é um quadro completamente normal. A hipovigilância ela vai ser patológica, nós vamos pensar na hipovigilância como um sintoma, quando ela está ocorrendo de uma maneira, digamos, não natural. Né? Por exemplo, num quadro de traumatismo craniano em que está existindo um rebaixamento da consciência, consequentemente uma hipovigilância, isso são sinais clínicos que são considerados. A hipertenacidade, ela não está significando assim, que a gente consegue fazer a maratona de 9 horas de filmes, que isso significa uma hipertenacidade. A hipertenacidade, nesse caso, seria, por exemplo, ela vai aparecer muito com pensamentos obsessivos. Então, quando um neurótico obsessivo está ali remoendo um pensamento, quando ele está ali naquele campo, num estreitamento de campo da consciência, que nem a gente falou na aula passada, isso vai gerar uma hipertenacidade. Ele vai ficar ali concentrado em um pensamento, em um sentimento, em uma ação, e em detrimento das outras. E uma hipotenacidade... Oi, Márcia. Tenacidade eu não entendi. A tenacidade, ela é a atenção voluntária, né? É só um outro nome para essa atenção voluntária e consciente. Ah, sim. Entendi agora. Eu coloquei aqui os dois nomes no livro de vocês, se eu não me engano, só aparece como atenção voluntária e atenção espontânea. Mas outras referências utilizam vigilância e tenacidade, e o nome dos distúrbios também tem esse nome. Mas tenacidade nada mais é do que atenção voluntária. E a hipotenacidade também, quando tem uma baixa concentração numa determinada situação, a gente vai ter que pensar também em qual que é o nível patológico. Nós temos alguns transtornos, alguns distúrbios que eles são mistos, por exemplo, a hipoprosexia, que é uma diminuição global da atenção, que tem uma hipovigilância e uma hipotenacidade. Isso vai ser muito comum num rebaixamento de consciência. Então, quando a pessoa está ali em sopor, quando ela está em torpor, ela tem um quadro de hipovigilância e hipotenacidade. E a aprosexia, que é uma abolição total da capacidade de atenção, que é no estado de coma. A prosexia existe aí uma interrupção abrupta da consciência. Então, a pessoa não está respondendo a estímulos nenhum. Gente, desculpe, eu não estou compartilhando os slides, não, eu jurava que eu estava. Não está, professor. Não, desculpa, gente. Eu estou aqui com o slide aberto, estou voltando, inclusive, para mostrar toda hora que eu falo, eu volto. Desculpa, que bom que vocês me avisaram. Eu estou aqui, estou passando, aí eu falo assim, não, na hipotenacidade, aí eu volto para cá. Né? Desculpa, gente, isso foi uma completa desatenção da minha parte. Mas, assim, tudo que eu falei, nos slides não tem nada além das coisas que eu falei. Então,
né? Tem a hipoprosexia, que é essa diminuição global da atenção, que tem a hipotenacidade e a hipovigilância, e a prosexia, que é a abolição da capacidade de atenção, que é comum em estados de coma. Próxima vez vocês podem me falar antes, né? Que eu sempre, como eu sempre utilizo slides, se eu não abrir os slides na hora que eu começo a aula, vocês podem me lembrar. Eu esqueci completamente disso. Então, a hipoprosexia e a prosexia são quadros em que a gente vai observar também um rebaixamento de consciência, né? São quadros que eles não costumam aparecer tão separados de um rebaixamento da consciência. Bom, como vocês podem ver, as alterações da atenção, elas são muito simples, elas são muito tranquilas. E é isso, basicamente, né? São essas as alterações, né? Alteração de vigilância, de tenacidade e os distúrbios mistos. O slide ele está no AVA e ele já está no grupo também. O livro que eu me refiro, sempre que eu falar do nosso livro, eu estou falando do Galarrondo, né? O nosso livro base. Mas então, assim, né, esses distúrbios da atenção, eles são distúrbios muito simples, né, como vocês podem ver, né, maior capacidade de responder a estímulos, sejam eles internos ou externos, menor capacidade de responder a estímulos externos ou externos, maior capacidade de se concentrar, menor capacidade de se concentrar, diminuição global da atenção e não ter atenção nenhuma em quadros de perda completa da consciência, que é a prosexia. Então, assim, são alterações muito, muito tranquilas, muito simples. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas alterações da atenção? Tem não, prof. Bom. Então, seguimos. Agora a gente vai falar alterações da vivência do espaço, né? Essas alterações, elas se referem a uma expansão ou retraimento do espaço em relação aos limites entre o eu e o mundo externo. Então, essa vivência é um pouco de qual que é o nosso limite mesmo. Ela pode ser vivida de uma maneira não patológica, que é a partir do êxtase místico e êxtase cósmico, onde no êxtase místico a pessoa ela tem um deslocamento dessa consciência, então a consciência, o limite entre ela e o mundo externo é alterado, porque a consciência dela está em outro lugar, e no êxtase cósmico, quando a pessoa tem a sensação de que ela está unida ao universo.
Mas, como são vivências em que se tem aí digamos, uma explicação cultural, a gente, quando tenha uma explicação cultural, quando aquela prática ou aquela vivência está inserida na sociedade, a gente não considera ela como uma vivência psicopatológica. Né? Então, as vivências místicas, elas são um grande exemplo disso. Né? Se existe aí uma vivência cultural, se existe um lugar na cultura para aquilo, a gente não vai falar aí de uma psicopatologia. E aí, onde que a gente vai encontrar essas alterações de vivência do espaço? Nos quadros de mania, nos quadros depressivos e na paranoia. São os 3 grandes exemplos em que vai ter essa alteração de vivência do espaço. É possível da gente pensar nessa alteração também em quadros de quadros borderline. E por que eu estou incluindo elas aqui? Porque no borderline é muito comum a presença de automutilação. E quando vocês tiverem a oportunidade de atender alguém que é border, uma coisa que vocês têm uma chance razoável de vocês escutarem ou de perceberem, é que esses cortes, essa automutilação, ela tem uma função de delimitar o eu e o mundo externo. Então, existem alguns quadros em que a pessoa vai precisar aí desse limite físico, e esse limite físico, não ter esse limite físico é uma alteração de vivência do espaço. Né? Então, na mania, a vivência vai ser dilatada, a pessoa vai entender uma parte do mundo como o aparelho psíquico dela, então ela vai ter uma expansão muito grande do eu. Na depressão, ela vai ter um retraimento do eu, e na paranoia existe um limite entre o eu e o mundo externo, só que na paranoia, né, e na esquizofrenia como um todo, o que a gente vai pensar? Enquanto na neurose o nosso aparelho psíquico ele é fechado, ele tem um limite entre o eu e o mundo externo, na paranoia existem falhas. Então, existe uma invasão do mundo externo ao aparelho psíquico. Então, a gente vai encontrar também essas alterações. Sobre essa vivência do espaço, né? Essa também é uma alteração muito simples, muito, muito rápida. Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Alguma reclamação? Beleza. Então, seguimos. E aí nós temos outra vivência, né, outra alteração, outra função psíquica que pode se alterar, é a orientação. A orientação, ela se dá, né, dessas 4 maneiras. Né? A gente pode pensar numa orientação autopsíquica, que é a orientação do indivíduo em relação a ele mesmo. O que é isso? Né? A pessoa sabe o próprio nome, ela sabe o que ela faz, qual é a família dela, qual é a rotina dela. Então, assim, a nossa percepção mesmo, de nós mesmos. A orientação espacial, que é a capacidade de identificar onde está, né, que lugar a pessoa está, seja assim, né, estou numa loja, estou dentro de casa, estou na casa de fulano. A orientação temporal, que é a capacidade de identificar o momento cronológico vivenciado, né, o saber que hoje é dia 15 de abril de 2020, ou que hoje é o dia
36 da pandemia. Então, isso é uma orientação de temporal. E a orientação alopsíquica, que é a capacidade de orientar-se em relação ao mundo, que é, de certa maneira, uma junção de todas essas orientações. É uma orientação de como eu me relaciono comigo mesmo, né, eu me relaciono a mim mesmo, e uma orientação temporoespacial. Quando a gente encontra alterações na orientação, o que a gente espera? A gente espera, primeiro, uma perda da orientação temporal, depois uma perda orientação autopsíquica ou alopsíquica, não é comum ela ter uma desorientação autopsíquica sem ter uma desorientação espacial e temporal, né? Então, o que a gente espera é, de certa maneira, uma progressão. Tá. Tinha dado um aviso de que a rede estava ruim, mas já voltou. Então, nós temos aí uma certa progressão, né? Uma orientação temporal, ela é uma desorientação mais superficial e mais comum. A desorientação de tempo e espaço, ela vem depois, e depois essa desorientação em relação a si mesmo. Então, a gente tem aí, de certa maneira, uma progressão das desorientações. E aí nós temos vários tipos de alterações. Podemos ter uma desorientação por redução do nível de consciência, que é a capacidade de percepção da pessoa é diminuída, e aí a pessoa tem uma desorientação em relação geralmente, a tempo e espaço. Temos uma desorientação amnéstica, que é a capacidade de reter a informação prejudicada, que gera uma dificuldade de se orientar no tempo e espaço também. E aí, então, aqui a gente tem, elas, no final, elas vão parecer muito parecidas, mas, assim, a causa da desorientação que vai fazer com que a gente modifique. Que a gente dê essa outra classificação. Então, você vê que na redução de nível de consciência, a capacidade de perceber os estímulos que vai gerar a desorientação, e na amnéstica é a capacidade de fixar esses estímulos, fixar essa informação. Nós temos também um quadro de desorientação apática, em que a pessoa ela tem clareza, ela sabe o que está acontecendo à volta dela, ela tem ali uma plena capacidade sensorial, então ela está vigil, ela tem nível de atenção preservado, mas ela tem um profundo desinteresse no mundo externo. Então, essas informações, a pessoa, de certa maneira, não vou dizer que ela escolhe, né, mas ela não se liga àquelas informações. Então, essa desorientação apática ela é comum em quadros depressivos, né, onde a pessoa está num quadro depressivo grave, ela não vai se ligar a estímulos externos, ela não vai perceber esses estímulos por um profundo desinteresse neles. Temos a desorientação delirante,
onde a pessoa ela vai ter aí uma desorientação muitas vezes de tempo e espaço e vai ter uma desorientação autopsíquica, né? No delírio, a pessoa vai, em alguns momentos, construir uma nova persona. Ela vai ter aí uma nova vivência do e pode ocorrer uma dupla orientação, né? Uma normal e uma delirante. O que isso significa? Que essa desorientação ela pode ocorrer em partes específicas da vida da pessoa. Então, num delírio, é possível de manter uma parte sadia e manter uma parte normal, né? A gente não espera em um quadro de esquizofrenia, por exemplo, que tenha um adoecimento psíquico como um todo. Existem partes que são preservadas. Por mais que a gente pense numa interligação de sintomas, e numa relação entre eles, a gente não espera que, quando existe uma psicopatologia, que todo o aparelho psíquico vai ser comprometido. Então, é possível dele reter aí uma orientação normal e criar uma orientação delirante, né? Eles são possíveis de conviver. A desorientação amencial, que ocorre por um rebaixamento do nível de consciência. O que isso foi? Que diferencia essa desorientação amencial da desorientação por redução do nível de consciência? É porque nesse quadro amencial, a gente espera esse rebaixamento em quadros de psicóticos e em uso de intoxicação por algum tipo de substância. Então, é um rebaixamento mais específico, né? Geralmente, quando a pessoa ela faz uso de alguma substância que gere um rebaixamento do nível de consciência, a gente vai classificá-la como uma desorientação amencial. Temos a desorientação por dissociação, em que a dissociação, a pessoa, muitas vezes, ela vai ter aí uma amnésia lacunar, então ela não vai ter a lembrança do que vai acontecer, é como se naquele momento a consciência dela se descolasse do aparelho psíquico e ela vai ter uma outra vivência, e esse período vai ser um período de grande desorientação, ela pode ter uma vivência completamente diferente da realidade. E a desorientação por desagregação, ela é comum em quadros crônicos de esquizofrenia, onde as pessoas elas vão ter já vai ter um comprometimento maior do aparelho psíquico, né? Quadros crônicos eles têm esse comprometimento, e a desorientação ela vai ser algo constante. Então, assim, sobre orientação, também uma matéria tranquila, né? Também uma coisa simples, né? São os nomes, eles são vários nomes, mas eles são tranquilos de lembrar. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão que vocês queiram perguntar sobre a desorientação?
Minha água está aqui do lado. Tenho bebido. Bom que assim, hoje, como a aula é mais curta, dá para ir mais tranquilo e nós vamos, quando terminar a matéria, a gente vai, eu vou abrir um espaço para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar sobre tudo que já foi dado. Então, se tiverem questões, vai ser um momento. E aí nós temos a memória e as alterações da memória. A memória, não preciso falar o que é, né? Essa capacidade de evocar informações e acontecimentos que já ocorreram. E ela, para algo ser evocado, ele precisa ser fixado. A memória ela vai ocorrer em dois tempos. Existe o processo de fixação daquela lembrança, daquela representação, daquele estímulo, e um processo de evocação. Para o processo de fixação ocorrer, não é só coisa de psicopata. A gente ainda vai ter uma aula, na hora que a gente for falar de transtorno de personalidade, eu vou voltar na psicopatia. Vou falar dos... Vou falar do transtorno de personalidade antissocial, que é o meu preferido. Mas a gente precisa entender as alterações como um todo. Então, para a gente ter aí uma fixação da memória, primeiro, a gente precisa ter consciência, ter uma lucidez, a gente precisa estar num estado vigil. Por quê? Porque se a gente não está... não precisa gerar emoção. Não, quando a gente fala assim, interesse afetivo, não é necessariamente gerar emoção, mas precisa gerar alguma coisa, né? A gente não fixa, por exemplo, as pessoas que a gente passa na rua. Ou a gente vai fixar, não sei, a criança que está chorando, porque isso vai gerar um interesse. Ou a pessoa que grita, a pessoa que ri. Então, isso quebra uma normalidade e gera um interesse. Mas não necessariamente a gente precisa ter uma emoção, a gente precisa sentir algo. Mas, obviamente, as memórias, quanto mais carregada de emoção, maior a fixação dela. A gente vai ter, talvez, um problema na evocação, mas a fixada ela vai ser. Então, a gente precisa dessa lucidez da consciência, né? Porque a gente precisa conseguir entender os estímulos externos, a gente precisa ter essa percepção. A gente precisa ter atenção global e capacidade de manutenção da concentração. Porque se a gente tiver em um quadro de hipovigilância e hipotenacidade, a gente não vai conseguir apreender aquele estímulo, a gente pode até perceber, mas às vezes a gente não entende. Precisamos ter senso-percepção preservada, Karina, depende
do grau, né? Porque o que a gente tem com o uso excessivo de álcool? O álcool, ele, no nosso sistema nervoso, ele tem duas fases, né? O álcool, ele tem uma característica que é interessante, né? Que geralmente as substâncias, elas têm uma fase só. Então, por exemplo, a cocaína, ela é excitatória do nosso sistema nervoso central. A maconha, ela é perturbadora. Os benzodiazepínicos são depressores do sistema nervoso central. O álcool, ele é excitatório e depois de um tempo de metabolização, ele é depressor. Então, quando existe um quadro de amnésia alcoólica, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição da consciência, né? É um processo depressivo, então a pessoa ela pode entrar num quadro de obnubilação ou mais, né? Ela pode chegar a um sopor. A nossa capacidade de concentração e de atenção global, ela é diminuída também. A nossa senso-percepção, ela pode estar alterada, né? A senso-percepção a gente vai entrar na próxima aula, em que a gente vai falar aí sobre as alucinações, sobre as ilusões, sobre pseudo-alucinações. Nosso interesse afetivo também está todo bagunçado e a nossa capacidade de compreensão do conteúdo, ela é bastante diminuída. Então, assim, está tudo bagunçado, né? Nós não temos aí nada do que a gente está falando está realmente preservado. E não estando realmente preservado, a nossa capacidade de fixação ela é muito prejudicada. Uma memória que a gente consegue resgatar do inconsciente é uma memória em que ela é fixada, mas aí nós vamos ter problemas na evocação. Se a memória não é fixada, a gente não consegue resgatar de maneira alguma. E nos quadros de amnésia alcoólica, o que a gente tem? A gente tem só alguns flashes que são fixados. O resto realmente se perde. Justamente porque nós não temos, tudo aqui fica prejudicado. Todos esses processos, eles são prejudicados. Sendo prejudicados, infelizmente, não tem muito que a gente consiga fazer. E aí nós temos as alterações quantitativas de memória, em que nós podemos ter uma hipermnésia de fixação, que é um aumento da capacidade de fixação, né? Hipomnésia, que é a dificuldade de fixação, amnésia de fixação, onde existe uma incapacidade de fixar e armazenar dados novos, né? Em um quadro de amnésia alcoólica, nós vamos ter aí, muitas vezes, eu não vou falar que a gente tem uma amnésia de fixação, porque a amnésia de fixação a gente espera que seja um processo constante, mas seria o mesmo mecanismo. Na amnésia de fixação, a pessoa geralmente tem algum dano cerebral que vai impedir que dados novos sejam fixados. Tem, inclusive, um filme, né, um aluno da turma de segunda-feira me lembrou desse filme, que é aquele Como se Fosse a Primeira Vez, que ali é uma amnésia de fixação, né? A pessoa não consegue reter dados novos. E temos a hipomnésia de evocação, que é uma diminuição da capacidade de recordar. Quando a gente fala de memória, a gente vai estar sempre falando de fixação e evocação. No Alzheimer, na verdade, o que a gente vai ter?
ter? A gente vai ter um quadro que ele é mais grave. Deixa eu ver onde é que ele está entrando. Não. É porque existe uma amnésia de fixação e existe também uma degeneração. Então, não são só os fatos novos que não vão ser armazenados, né? A gente vai ter aí uma amnésia de fixação e uma amnésia de evocação, que são progressivas. Então, a pessoa não guarda fatos novos e ela vai progressivamente perdendo a capacidade de evocar essas memórias. Aí, né, continuando as alterações, tem a amnésia de evocação, que é um agravamento de fixação, né? E por que ela é um agravamento? Porque ela vai demonstrar um comprometimento maior do aparelho, do aparelho psíquico, né? A pessoa ela não vai ser capaz nem de evocar memórias que ela já tinha. Amnésia lacunar ou localizada, né, que é a perda de memória por um determinado período. É isso, quando a gente fala de amnésia alcoólica, a gente vai estar falando de amnésia lacunar, porque é um período de tempo específico. E a hipermnésia de fixação e evocação, que é uma exacerbação da capacidade mnésica. É um aumento quantitativo, né? A pessoa vai lembrar de mais estímulos, ela vai conseguir fixar mais esses estímulos, mas ela tem uma perda qualitativa, né? O que significa? Que os detalhes se perdem. Então, a pessoa consegue lembrar mais coisas, mas com menores detalhes. Aí nós temos as alterações qualitativas da memória. Temos a alteração, a amnésia psicogênica, em que a pessoa ela vai perder a capacidade de lembrar de coisas muito específicas. E isso a gente encontra muito em quadros neuróticos, onde a pessoa ela vai retirar da cena, daquele momento todo, ela retira alguns elementos. Então, são elementos que eles vão ser recalcados. Então, a pessoa lembra do dia, lembra do momento, lembra das coisas que aconteceram, mas tem ali uma parte daquela cena que a pessoa não vai lembrar, tem uma parte daquilo que se perdeu. Então, assim, lembrar que existiu aí uma briga, existiu um dia ruim, mas não saber o porquê. Na verdade, foi uma briga que a pessoa teve, uma briga feia com o familiar. A gente pode pensar que a pessoa pode esquecer tanto do conteúdo da briga, né, dos detalhes da briga, quanto ela pode esquecer da briga como um todo. Então, ela pode lembrar assim, do dia que era, sei lá, um almoço de família, ela lembra ali do almoço, ela lembra ali da situação, mas ela não vai lembrar da grande briga que aconteceu. Então, nesses quadros, a gente vai falar de uma amnésia psicogênica. Temos as paramnésias, onde a pessoa vai ter uma perturbação no reconhecimento, que o fato recordado não corresponde ao objeto real. Então, ela vai ter quando a gente fala de paramnésia, a pessoa ela não... Existe uma confusão entre a realidade e algo fictício. Então, a pessoa, às vezes, ela vai
ela não vai reconhecer alguma coisa, ou ela vai ter um reconhecimento errôneo. Deixa eu só olhar aqui eu estou só conferindo a descrição, porque a gente não pode não pode confundir a paramnésia com falso reconhecimento. Né? A paramnésia é, por exemplo, a pessoa sonha com algo e tem certeza que aquilo é verdade, mas aquilo nunca aconteceu na prática. Então, ela vai, quando isso acontece, a gente vai chamar de paramnésia. Criptomnésia, que o fato é recordado, mas não é reconhecido no tempo e espaço. É como se um fato tivesse acontecido há muitos anos e na lembrança parece que ele aconteceu agora. Então, no quadro de Alzheimer, por exemplo, a gente vai ter episódios de criptomnésia. A pessoa ela vai recordar um fato, só que como ela tem aí um comprometimento na fixação de fatos novos e na evocação dos fatos, né, e o Alzheimer é de se esperar que exista também um comprometimento da orientação de tempo e espaço, a pessoa vai vivenciar fatos de muitos anos atrás como se eles tivessem acabado de acontecer. Então, a pessoa é como se essa memória se deslocasse no tempo. Né? E por mais que a gente fale que o inconsciente ele é atemporal, e que as coisas, algumas memórias, algumas lembranças, alguns sentimentos, eles permanecem tendo força, nós geralmente temos a capacidade de percepção de que aquilo é um fato remoto. Então, a diferença, para a gente falar de uma criptomnésia, a pessoa não vai falar assim, dói como se fosse ontem, ou parece que isso aconteceu ontem, mas já faz anos. Por quê? Porque ela tem uma percepção de onde que aquela memória se localiza no tempo e espaço. Na criptomnésia, a pessoa ela tem uma percepção de que aquilo realmente aconteceu ontem, de que aquilo acabou de acontecer. Gente, desculpa, eu fiz eu acabei misturando as definições aqui da criptomnésia e da equimnésia. Essa definição apaga tudo, volta, né? Tem uma leve amnésia lacunar e vamos voltar. Na criptomnésia, o fato é recordado, mas não é reconhecido no tempo e espaço. O que isso significa? Né? Eu estava dando uma definição aqui que, na verdade, é da equimnésia. Na criptomnésia, a pessoa não entende aquilo como uma lembrança como um todo. Aquilo é um fato novo, não é assim, isso aconteceu ontem, né? Não é uma lembrança, isso realmente acabou de acontecer, ou isso está acontecendo. Então, é como se o fato ele é evocado, mas não se tem aí um reconhecimento de que aquilo está no passado.
O Alzheimer continua sendo um exemplo onde a pessoa ela tem ali uma vivência daquilo, mas essa vivência é como se a coisa tivesse acabado de acontecer ou se ela tivesse acontecendo. E na equimnésia, em que é o fato remoto, ele é recordado e vivenciado como atual. Né? Na equimnésia, aquele fato que ele dá essa sensação de ser atemporal. E é para a equimnésia que faz sentido o exemplo da gente vivenciar algo, mas conseguir entender aquilo como um passado remoto, ou quando não, quando tem uma presentificação. Na depressão, a gente tem aí a presença da equimnésia. Onde a pessoa ela vai vivenciar aquela dor, não só como se ela tivesse acabado de acontecer, mas para aquela pessoa é como se ela ainda estivesse acontecendo. Aquela situação ainda está acontecendo. Então, como se o fato ele pode ser remoto, mas ele está tão presente na vida psíquica da pessoa que ele é um fato atual. Então, não se tem aí aquela percepção de falar assim, isso parece que foi ontem, né? Mas não foi assim. Eu realmente sinto como se o negócio estivesse acontecendo. Aí nós temos as ilusões mnemônicas, onde tem um acréscimo de falsos elementos no núcleo da memória, então a gente tem ali uma memória, uma memória normal, e são incluídos fatos nessa memória. Então, seriam situações onde a pessoa vai colocar, aí, às vezes, sentimentos, vai colocar argumentos que não existiam. Então, é aquela situação assim, a pessoa chega, briga com você, e depois, na hora que vocês, as coisas acalmam, vocês estão conversando, ela fala para você, mas foi você que começou brigando comigo. Aquela sensação que a gente olha assim, o que está acontecendo? A pessoa está acrescentando elementos falsos ao núcleo de memória verdadeira. Então, na hora que ela faz essa inversão, ela acrescentou um elemento falso naquela memória para que essa memória tenha um outro sentido, um outro significado. Temos aí um falso reconhecimento, onde a pessoa confunde quem ela está reconhecendo, então ela troca quem ela, ela vê uma pessoa e acha que a pessoa é outra, o falso reconhecimento. Ele o próprio nome dele já diz, então a pessoa vai ver alguém na rua, alguém que ela vê, não sei, compra no mesmo supermercado, compra na mesma padaria, então é um rosto conhecido. E chega um momento que você reconhece aquela pessoa como sendo outra, como ela tendo um significado maior na vida da pessoa. Então, a pessoa, em vez de ser assim, aquela pessoa que compra na mesma padaria que eu, se torna, não sei, um vizinho, se torna um amigo da família, se torna até um familiar. Tem um outro que eu acabei não colocando aqui, que eu percebi agora, que é o falso desconhecimento, onde a pessoa não reconhece pessoas que ela conhece, na verdade. Então, a pessoa não lembra, ela não reconhece um familiar, ela não reconhece um amigo. Isso pode acontecer, o falso desconhecimento.
Ele ocorre no Alzheimer, ele pode ocorrer na esquizofrenia, ele pode ocorrer em traumas. Então, a pessoa, quando ela tem aí um comprometimento cerebral, ela pode gerar um falso desconhecimento. Falso reconhecimento é mais um estado confusional, geralmente. Fabulações ou confabulações em que a pessoa tem aí lacunas de memória e ela vai preencher com algo fantasioso, com algo completamente imaginário, para que aquela memória se complete. Então, ela é diferente das ilusões minêmicas, que a ilusão minêmica, você tem um núcleo de memória funcionando, né? O núcleo está ali e é acrescido a algumas outras coisas. E nas fabulações ou confabulações existem buracos que são acrescidos de alguns elementos. Então, por exemplo, na amnésia lacunar ou na amnésia alcoólica, pode-se ter essas fabulações ou confabulações para preencher as lacunas entre os flashes de memória. A pessoa lembra até determinada hora e aí tem um buraco, né? Digamos assim, tem uma meia hora que a pessoa não lembra. Ela pode preencher essa lacuna com uma fabulação, né? Com algo completamente imaginário, com algo fantasioso. O déjà vu, onde tem um reconhecimento do presente como fosse algo, como se fosse uma lembrança, e o jamais vu, que é o não reconhecimento de uma lembrança, né? Que é onde a pessoa ela vai não reconhecer algo que ela precisava reconhecer. Então, ela não reconhece a casa da avó, não reconhece a casa da família, não reconhece a rua que ela morava. Não tem, então, essa percepção de que aquele estímulo é um estímulo conhecido. A pessoa vai lidar com aquilo como se fosse algo completamente novo. E também faz parte, o jamais vou, ele faz parte de um estado, geralmente um estado confusional. Bom, gente, sobre as alterações da memória, é só isso tudo. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? O bom é que a Anne já leu minha mente, onde eu ia perguntar assim, vocês estão aí, vocês estão vivos, né? Vocês estão... Vocês entraram num quadro aí de diminuição da consciência, está todo mundo obnubilado. Sim, a memória, a matéria da prova vai até aqui. Está exatamente aqui. E foi por isso, foi um dos motivos que eu decidi dar uma aula menor hoje, porque se eu entrasse nas outras alterações, eu ia acabar colocando elas na prova também. Então, eu preferi deixar sem essa percepção para a aula que vem, porque senão eu ia me sentir compelido a colocá-la. Senso percepção é a alteração da consciência mais a alteração da função psíquica, desculpa, mais interessante. Eu acho que é a que mais faz diferença para a gente. Professor. Oi, Márcia. Eu tenho uma colega de trabalho e ela tem síndrome do pânico. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando um eco aqui. Aí um dia ela deu uma crise lá no trabalho. Aí a gente estava tentando acalmar ela, de repente ela olhou para mim e falou assim, quem é você?
ela teve esse jamais vu, será? Tem a Não. ver com a síndrome do pânico? É, E realmente ela não lembrava quem era eu, começou a chorar e ficou desesperada, né? Não queria sair do lugar porque tinha muita gente e ela não queria passar. eu estava pensando aqui se seria um jamais ou se seria um falso desconhecimento. Mas o falso desconhecimento, ele é mais grave, né? O jamais vou, ele é temporário. Então, no caso, seria assim, ela teve um jamais vou, né? Que esse não reconhecimento no momentâneo, né? Lógico que eu estou partindo do pressuposto que foi momentâneo. Foi porque ela foi levada para o hospital, foi medicada, ficou de atestado um período. Quando ela voltou, foi normalmente. Ela estava medicada, né? Ela estava até grogue quando ela voltou, porque passaram muito medicamento para ela. E ela continuou no atestado, mas eu conversei com ela, lembrou de mim normalmente. Na síndrome do pânico, na epilepsia, ou quando a pessoa volta de uma síncope, isso são quadros em que, quando a pessoa não reconhece algo que ela deveria reconhecer, a gente vai falar que é um jamais vu. É um termo que a gente não costuma muito utilizar, né, mas porque geralmente ele é momentâneo. Então, é algo que vai passar muito rápido. Mas é esperado que que esses eventos, esse não reconhecimento, que é muito momentâneo, é o jamais vu. Entendi. Bom, gente, o que mais? Agora, né, nós já passamos por toda a matéria que vai cair na prova, então agora entramos no momento de revisão, momento para vocês me perguntarem as dúvidas, trazerem essas coisas para mim, para vocês todos irem bem na prova. Não necessariamente pessoas com algum transtorno. Quando a gente tem um quadro de esgotamento físico e mental, a gente pode ter um episódio de jamais vu, né? Ou quando estamos intoxicados. Então, assim, isso não é um transtorno, né? Não significa necessariamente que a gente está com um transtorno específico, né? Pode significar a existência de um transtorno? Pode, né? Por exemplo, uma Márcia colocou, na síndrome do pânico, isso pode aparecer, né? Em epilepsias, em quadros de epilepsia, isso pode aparecer. Mas não necessariamente significa. É um pouco o mesmo critério que a gente usa para síncope, né? Síncope, ela acontece, né, ocasionalmente, acho que as pessoas têm uma síncope, porque a gente tem que pensar assim, qual é a frequência que isso está acontecendo, né? O que está motivando isso de acontecer? Porque existir só essa alteração não quer dizer nada, né? A pessoa
É possível ter um quadro confusional devido a uma forte emoção. Né? E aí o quadro confusional ele pode gerar esse não reconhecimento de lembrança. Bom, sobre as alterações da atenção, mas... Oi, Karen. Pode falar. Distúrbio da atenção. Isso, na verdade, os distúrbios da atenção são dessa aula, não são da aula passada. Então, voltamos. Os dois, eles são distúrbios mistos. E por que a gente chama de distúrbio misto da atenção? Na verdade, porque isso... eu acho que nos distúrbios mistos eu ainda não tinha colocado os slides. Por que a gente chama de distúrbio misto? Porque a gente tem os distúrbios da atenção espontânea e a gente tem os distúrbios da atenção voluntária. Como eu tinha falado, né? Então, a hipervigilância e a hipovigilância são distúrbios, obviamente, da vigilância, né, da atenção espontânea, e a hipotenacidade e hipertenacidade são distúrbios da atenção voluntária ou da tenacidade. Quando a gente fala de distúrbios mistos, são distúrbios que vão afetar tanto a vigilância quanto a tenacidade. Eles vão afetar tanto a nossa capacidade de atenção espontânea quanto a nossa capacidade de atenção voluntária. Lembrando que a atenção espontânea é uma atenção reflexa, é uma atenção em que a gente vai receber um estímulo externo ou interno e vai prestar atenção nisso, e a atenção voluntária é nós voluntariamente direcionarmos nossa atenção para algo. Então, a hipoprosexia, ela é uma diminuição global da atenção. Eu tinha falado que geralmente a vigilância e a tenacidade elas são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que quanto maior a vigilância, menor a tenacidade. Quanto mais eu presto atenção no ambiente, menos eu estou focando minha atenção em algo. E da mesma maneira, quanto mais eu foco minha atenção em algo, menos eu estou prestando atenção no ambiente, nos estímulos externos. Né? Então, geralmente, quando a gente fala de uma hipertenacidade, a gente vai pensar na existência de uma hipovigilância. Quando a gente fala na existência de uma hipervigilância, a gente pensa numa hipotenacidade. Porque a gente não consegue, por exemplo, ser hipervigilante e ser hipertenaz.
né? Isso não é possível, da gente conseguir fragmentar a nossa atenção e ter a atenção completa ao nosso redor e a atenção completa a algo, né, algo focado. Mas é possível da gente ter aí um rebaixamento global da nossa atenção. É possível da gente ter um quadro de hipovigilância e hipotenacidade. Né? O que isso significa? A gente não vai conseguir nem perceber tão bem os estímulos externos, como também não vamos conseguir focar nossa atenção em nada. Né? É um quadro em que a gente vai encontrar muito associado a rebaixamento de nível de consciência. Então, na obnubilação, no sopor e no torpor, existe aí uma hipoprosexia. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não consegue focar a atenção e ela não reage tanto a estímulos. Na aprosexia, a pessoa ela não reage a estímulo de jeito nenhum. Né? Então, na aprosexia, a gente já vai pensar na existência dela num quadro de coma. Essa abolição total da capacidade de atenção é uma abolição total da percepção de estímulos internos ou externos. E se existe uma abolição total, é de se esperar que a consciência também esteja abolida. Então, durante um quadro de coma, ou durante uma síncope, ou durante uma crise epiléptica, são estados onde existe a abolição total da consciência e também uma abolição total da capacidade de atenção. Né? Talvez durante a minha explicação você estivesse num estado ou de hipoprosexia ou de aprosexia. Né? É por isso que isso se perdeu. Mas esses nomes, o que eles querem dizer é isso, né? Uma diminuição da capacidade global de atenção ou uma incapacidade completa de atenção. São só nomes complicados para uma coisa simples. E exponha. E o que mais, gente? Né? Não necessariamente dessa aula, mas da matéria como um todo. Que dúvida que vocês têm? O que vocês querem que eu retome, que eu explique melhor, que eu relembre vocês? A prova, como que eu vou fazer? Até sexta-feira eu vou colocar ela no AVA, vou colocar o link lá no AVA para vocês entrarem, e aí vocês entram e tem até, que eu tinha combinado com a turma, né, até quarta-feira que vem para fazer a prova. Então, aí vai ter esse período, né, 4 dias para vocês poderem fazer essa prova. Eu devo usar, né, o Forms, né, eu descobri hoje por outro professor comentando que a Microsoft tem um Forms também, que é muito parecido com o Google Forms, só que ele tem algumas coisas a mais. Então, eu vou fuçá-lo hoje, né? Eu acho que não tem. E ele é interessante porque ele me dá algumas informações que o Forms não me dá. Né? Então, por isso que eu devo utilizar. Mas ele me pareceu muito tranquilo também, a utilização me parece tranquila. Então, vai ser essa plataforma, postarei o link no AVA, vai ficar na primeira aula, né, no primeiro encontro,
vai ter, no mesmo lugar que tem link para as nossas aulas, vai ter o link da atividade. E bom, eu não sei nem se tem jeito de eu limitar tempo, mas eu não estou... não é uma coisa que eu vou ficar procurando muito no como fazer. Eu vou... como eu falei, minha função aqui não é prejudicar ninguém. Eu preciso... o que importa para mim na prova é entender qual que é o grau de conhecimento que vocês estão tendo, né? O grau que vocês conseguiram apreender. Então, isso para mim que é o mais importante. Então, não é uma coisa... não é uma coisa que eu achei fácil aqui, então não é uma coisa que eu também vou ficar procurando se tem como limitar tempo. O que eu consigo fazer? E até uma das coisas que eu irei utilizar. Eu consigo, e por que eu estou usando esse formulário? Porque eu já consigo deixar eu consigo deixar automático a data de abertura e a data de fechamento do negócio. Então, isso já faz com que tudo fique mais fácil para mim. Eu achei legal que a Pamela faz uma pergunta e ela responde achando que é uma boa ideia, para ter certeza. E aí, gente, que eu preciso saber é o nível de conhecimento de vocês. Eu peço encarecidamente que vocês coloquem as coisas com as palavras de vocês. Né? Então, por favor, não copiem e colem nada. Porque, como vocês lembram, isso é uma coisa que vocês precisam lembrar, é que eu sou bem chato com relação a plágios. Então, não copiem e colem as coisas na prova, porque eu vou pesquisar, faz parte do meu lazer buscar esse tipo de coisa, e eu fico muito feliz quando eu não encontro. Estou nem conseguindo ficar na aula de tão emocionada com a prova. Eu perdi aqui como é que mexe no celular. Quando a conexão da internet tem uma síncope, não, pior que tem conexão aparelho mesmo, aqui o botãozinho. Bernardo, você falou que vai usar outra plataforma que não é o Google Forms, é isso? Eu vou usar uma que chama Microsoft Forms, que é praticamente a mesma coisa. Ela não parece até agora. Difícil para você, né? Ela vai me trazer. Que vai fotografar a gente fazendo a prova, não. A gente copiando. Isso, tá? Não, ela é uma plataforma que vai trazer benefícios para mim. Então, por quê? Porque eu consigo deixar algumas coisas automáticas, eu consigo ter um controle maior da prova, então ele me dá coisas que eu acho muito interessante. Por exemplo, ele me dá o tempo médio de resposta da prova. Se o tempo médio de resposta da prova for 40 horas, vai ter... Você vai saber que o delay foi proposital. Eu vou saber nessas horas, então, eu acho que eu vou precisar do meu esposo, então acho que eu vou precisar do meu
do meu cara aqui da informática para me auxiliar. Eu não passar do tempo. Eu vou saber que se vocês demoraram 40 horas para fazer uma prova, eu vou esperar que todas as respostas sejam as mais completas possíveis e as mais elaboradas possíveis. Então, gente, dúvida da prova. Vamos fazer mais perguntas sobre a plataforma. Eu, se fosse vocês, eu perguntava mais da matéria do que da plataforma. Eu acho. A plataforma é importante nesse momento, tá vendo? Eu acho que é uma coisa. Essa sala é muito divertida, viu? Eu me divirto com esse grupo. Keren, se você demorar 40 horas para fazer a prova e a justificativa foi que você caiu no sono, talvez você entrou em estado de coma, porque 40 horas direto dormindo é algo que é algo preocupante. Mas nesse estado que a gente está vivendo de pressão psicológica considerável. Mas então, Júlia, o que eu terminei a aula mais cedo para a gente poder conversar sobre a matéria. Eu estou aqui disponível para a gente conversar sobre a matéria, para eu tirar dúvidas de vocês de toda a matéria, né? É por isso que eu falei, eu acho que é mais interessante vocês focarem em questões sobre a matéria do que em questões sobre a plataforma que eu vou usar. Então, assim, gente, Márcia, eu estou tentando cuidar do psicológico de vocês. E como que a gente cuida do psicológico? Uma das coisas é dimensionar o risco. Se a gente consegue dimensionar risco, a gente dimensiona medo. E aí as coisas não saem de proporção. Bernardo, então vai ser do primeiro slide até o de hoje. Até o de hoje. O conteúdo da prova, é isso? Sim. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pensar em questões que contemplem esse conteúdo todo. Lógico, gente, não vou ficar pedindo picuinha, isso daí eu repito. Não é minha função aqui ficar pedindo nota de rodapé de livro e nem quero ficar fazendo isso. Então, vão ser questões mais abertas, vão ser questões da mesma maneira do trabalho de vocês. O que eu preciso saber? É a capacidade de raciocínio de vocês. É a capacidade para saber como que vocês fixaram a matéria e como que vocês estão evocando essa matéria. Né? Já pegando as alterações da memória. Né? Então, preciso da fixação e da evocação. Júlia, eu estou completamente disposto a dar uma revisão, só que assim, não dá para eu retomar absolutamente tudo que a gente já falou. Por isso que eu estou falando, para vocês me perguntarem, a gente pode retomar, por exemplo, se teve alguma aula que vocês tiveram mais dúvidas, mais questões, a gente pode retomar agora. Se vocês quiserem que eu relembre alguma coisa, então, sim, eu estou à disposição aqui para a gente fazer essa revisão. Porque vocês, mais do que eu, sabem vocês, mais do que eu, sabem quais são as dúvidas, sabem onde a matéria ficou mais difícil.
Ai, vocês são ótimos. Então, tem alguma aula, tem alguma matéria específica que vocês querem que eu retome, que eu fale de novo? Bernardo. Oi. A gente começou lá na história da loucura, né? Que a gente vai falar da questão do movimento, da reforma psiquiátrica, é isso mesmo? Sim, começamos lá. Começa aí, né? Sim. Então, a gente vai pegar um pouco daí. Acho que até aí é tranquilo. Aí depois a gente vai falar um pouco das patologias. Você vai entrar nessa parte de todas as patologias? Sim, né? Qual que foi o caminho que a gente seguiu até patologia, comportamental, tudo? Normalidade, operacional? Sim. Nós passamos pela história da loucura, pela Organização da Saúde Mental no Brasil, passamos pelo normal e patológico, passamos por psicopatologia atual, passamos pelas alterações das funções psíquicas, passamos... Deixa eu abrir o programa aqui. Cuidados diagnósticos. Cuidados no diagnóstico. Eu tô em ordem. Entrevista. O que a gente passou? Vamos em ordem aqui, é isso mesmo. História da loucura e Organização de Saúde Mental no Brasil. Isso. Psicopatologia atual. Psicopatologia das emergências e desastres. Cuidados no diagnóstico. Entrevista inicial e alterações das funções psíquicas de consciência, memória, atenção, orientação e vivência do espaço. Tá. Acho que foi tranquilo. Só na questão da aula que você passou do roteiro de avaliação. Não, peraí, mentira, falei errado. Da anamnese que você passou, você vai cobrar isso na prova? Você quer saber se eu vou cobrar todo o roteiro que você passou. Não, todo... Não, né? Deixa eu até pegar aqui. Dá uma olhadinha, né, professor? As questões para anamnese. Eu não vou ficar cobrando picuinha, não vou chegar para vocês e falar assim, descreva todo o roteiro para uma anamnese, porque isso para mim é picuinha. O que eu valorizo é raciocínio. Então, para mim, o que é mais fundamental é raciocínio, porque tem coisas que a gente vai ter, que a gente vai poder revisitar, inclusive, na nossa prática clínica. Então, quando eu falo para vocês, eu dou aquele roteiro para as questões para anamnese, na hora que a gente está atendendo, a gente não tem que ter isso decorado. Essa é uma coisa que a gente pode revisitar. Então, para mim, é picuinha. Eu posso, não estou falando que essa é uma questão. Mas, por exemplo, na questão para anamnese, tem uma coisa assim, identificação do informante ou acompanhante. Eu fazer uma questão perguntando assim, qual que é a importância da gente ter essas informações do acompanhante? Qual que é a importância da gente ter isso? Não é assim, quais são todos os itens do roteiro de anamnese. Para mim, é mais importante esse raciocínio. Seria até mais fácil para a gente, né? Hã? Seria até mais fácil para a gente, né? Para você seria ótimo. Eu quase colocar assim, colhe o slide 4 da... Muito fácil. Eu ia até imprimir. Então, assim, não vou ficar... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não quero ficar cobrando definições fixas, ainda mais de coisas
que na nossa prática clínica a gente vai ter um acesso muito fácil. Então, assim, falar a mesma coisa se eu fosse cobrar, assim, me fale quais são os sintomas de determinada patologia, né? Não é isso que a gente precisa saber no nosso dia a dia. Então, é mais mesmo o que a gente já estudou, aprofundar um pouco a leitura e é isso. Sim. Nada muito... Eu preciso que vocês entendam o conteúdo. É isso que eu preciso. A nota do trabalho você já postou para a gente? Não. Não, ainda não. Estou terminando de corrigir os trabalhos. Então, seria o trabalho, só para a gente entender, o trabalho, então, seria como se fosse a parcial 1 Sim. e a prova agora oficial 1, é isso? Sim. É, né? Uhum. Então, tá. É isso, né? O trabalho, como é que eu dividi a parcial 1? Eu dividi pelo trabalho e também por presença e participação, que obviamente é só das aulas que a gente teve na sala. Tá. E a prova agora, ela é a oficial. Oficial. Combinado, então. Não, Milena, essas aulas online não, porque eu sei eu sei que existem inúmeras questões que vão influenciar na presença ou não das pessoas na aula em si. Então, eu pelo menos não estou cobrando presença nas aulas online. Então, é justamente por isso que eu estou aqui, por isso que eu terminei a aula mais cedo, para a gente poder aprofundar na matéria da maneira que vocês quiserem, né? Uma atenção focada. É uma situação única, né? Que a gente está vivendo nesse momento. Ele não está na aula, mas aí, mas nós estamos, né, nos esforçando, e quando eu falo nós, não é só nós, os professores, mas vocês também. A gente está se esforçando para que os danos, para que os prejuízos desse momento mundial que a gente vive, que eles sejam diminuídos. Né? E gente, eu reforço, né, a minha disposição para tirar dúvidas, para tentar ajudar vocês. Né? Eu reforço isso, e se for preciso, reforço em todas as aulas, né, que minha função aqui é que vocês saiam dessa matéria sabendo. Isso para mim que é importante, que vocês saibam como lidar com isso, porque psicopatologia é um negócio que vai bater na nossa porta, como psicólogos, não importa a área que vocês vão atuar, isso vai aparecer para vocês. Então, é algo que é fundamental para um psicólogo saber, né?
Assim, eu falo com muita sinceridade que é a matéria do curso que eu sinto mais responsabilidade, né? Então, é a matéria do curso que eu mais me esforço para que vocês entendam, porque outras matérias, por exemplo, eu estou dando esse semestre psicanálise, mas tem pessoas que vão seguir outra linha teórica, tem pessoas que vão seguir outra área de atuação, né? Então, assim, a psicanálise, por mais que eu adore a psicanálise, é algo que eu entendo que não vai ser para todas as pessoas. Mas a psicopatologia vai, né? Então, a psicopatologia é uma matéria que eu faço questão de ter um cuidado especial, de ter um carinho com essa matéria. Então, gente, né, eu estou aqui disponível, não só agora, né, mas até sexta-feira, se existir alguma dúvida, se no momento que vocês se vocês tiverem alguma questão enquanto estão revisando a matéria, vocês me procurem, vocês me mandam mandam no grupo, mandam particular, a gente dá um jeito. Bernardo, Olha. você vai disponibilizar então essa semana ainda? Sim, né, a prova. Você vai disponibilizar o link essa semana? Já? Sim, sexta-feira. Ah, tá. Ah, não, achei que era só semana que vem, então tá. Aí até quarta, na sua próxima aula, a gente tem para fazer, é isso? Isso. E aí, assim que eu aula, disponibilizar, claro, eu vou mandar no grupo, vou lembrar vocês disso. Tá. Então, até a prova eu consigo tirar dúvidas, né? Depois que eu postar a prova, fica difícil né? de eu ficar respondendo. Amanhã eu repasso toda a matéria. Amanhã eu repasso toda a matéria, vou comprar um café a mais, uma cafeína aqui, vou aproveitar e mandar um pouquinho que você bocejou durante essa aula, tá? Bastante. Vamos deixar registrado. Não, eu tô... Foi hoje muito eu não fiz silenciosa café. essa aula. Hoje eu não fiz café, mas... Pois é, devia ter falado que a gente dava um jeito de mandar um iFood, alguma coisa aí para levar um café, um rap, alguma coisa. Eu resolvi o problema. E agora, né, terminando a aula, eu vou colocar as gravações vou fazer o upload das gravações também, que eu estou devendo isso para vocês. E como eu estou vendo aí que tem gente que não está tendo acesso ao AVA, eu vou mandar no grupo também o link, né? Vou mandar direto para vocês. Mas pelo link consegue? Ah, tá. Você manda e abre no YouTube, é isso? Mas, gente, de preferência, acessem o AVA. Porque tem muita gente que não está tendo acesso mesmo, aí está complicado. As pessoas que estão tendo acesso, né, acessem o AVA, Se alguém precisar, eu tenho tudo baixado em PDF, porque eu tenho mandado para a Damares, que ela não está conseguindo acessar o dela. Se alguém precisar, pode chamar, que eu envio todas as suas aulas, eu tenho elas em PDF já salva. Ótimo. E qualquer coisa no grupo, vocês me falam no grupo também e a gente vai conversando. Então, Obrigada pela aula de hoje, então, viu? E aí, gente, só lembrar, né? Porque mesmo os que não estão tendo acesso ao AVA, o link da aula está no grupo. Então... Ô, prof, obrigada pela aula.
Disponha, Pablo, eu espero. Né, e reforço, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês... Na hora que você postar a prova, eu te mando mensagem. Até lá você vai pesquisando, né, amigo Tricô? Toda matéria que não entrou diretamente na prova, eu respondo questões. Bom, gente, então eu vou, né, se vocês não tiverem questões, eu vou encerrar a aula, porque eu já faço já vou baixar a gravação, porque o processo é esse, né? Eu tenho que baixar a gravação para eu fazer um upload e para aí eu ter o link. Então, já vou fazendo isso, né? Não só dessa matéria, mas não só dessa aula, mas da aula passada também. Eu ainda não coloquei, não fiz o upload, então vou fazendo isso para que vocês tenham esse material. Então vai, professor, toma uma garrafinha de café e vai. Enquanto você vai tomar café, eu vou comer uma pizza que eu tô com fome. Faz inveja mesmo. Eu vou lembrar disso quando eu estiver corrigindo sua prova. Não lembra, não. Lembra que eu vou mandar um café aí. Boa noite, obrigada, viu, Bernardo?